para o futuro, o que eles podiam esperar do futuro. Algumas dessas promessas já se cumpriram, outras ainda não se cumpriram, né? Então, feita essa trajetória da genealogia da esperança, a minha intenção é parar em algumas mensagens-chave, não dá para olhar tudo, mas parar em algumas mensagens assim, centrais, mais importantes, para a gente estudar escatologia no Antigo Testamento. Tá? Podemos pensar em Daniel, podemos pensar em Isaías, né? E ver profecias que foram cumpridas totalmente, profecias que foram cumpridas parcialmente e profecias que continuam pendentes de cumprimento. Ou seja, foram enunciadas e permanecem no mesmo estado em que foram pronunciadas, das quais nós também somos herdeiros. Né? Então essa é a intenção, só para você saber de onde viemos e para onde vamos. Né? Você saber qual é a nossa trajetória nos próximos domingos. Nós já gastamos 2 aulas para falar da esperança desde a queda e paramos passando por Noé, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Josué, a conquista da terra, em cada uma dessas estações, né, falando sobre a esperança, a renovação da esperança. Né? Tem uma linha do tempo assim, rapidinha, que eu tenho feito, né, de Gênesis a Malaquias, né? Seria início e fim do Antigo Testamento. Falei então, vou colocar aqui rapidamente, né? Adão, Noé, depois Abraão, né? Depois Moisés, depois, vou colocar Josué, né? Josué, Juízes, e hoje vamos pegar a partir do reinado. Depois podemos colocar aqui mais para frente o exílio, volta do exílio, né? Colocar pós-exílio, né? Que é o nome que a gente usa, pós-exílio. Depois o período de silêncio, que a gente chama de interbíblico, né? Período, colocar silêncio. Silêncio porque Deus não fala, né? E aqui então o Novo Testamento, né? Tirar Malaquias daqui, colocar aqui, né? Essa seria rapidamente a história do Antigo Testamento. Nós estamos fazendo um recorte nessa história pela linha da esperança. Tá? Vemos como a esperança foi gerada por uma promessa e como essa história foi atravessando o período todo do Antigo Testamento. Nós terminamos a aula passada falando do povo na terra. Vocês se lembram disso? A terra que mana leite e mel. Na verdade, a terra que mana leite e mel era uma terra cheia de desertos, de inimigos, de ladrões, de opressores, né? De gigantes, de exércitos bem armados, de fortalezas, uma série de problemas em que esse povo aqui no período dos Juízes viveu um ciclo de, a gente poderia resumir assim, né? Pecado, escravidão, oração, clamor, Deus levanta um juiz e o povo vive em paz. De novo eles caem em pecado, caem sobre opressão, oram a Deus, Deus levanta um juiz, eles vivem em paz um tempo e sucessivamente. Então esse ciclo você pode achar repetidamente ao longo do livro de Juízes. Quando chega no período de Samuel, e aí nós já estamos no livro de Samuel, tá? Samuel é um grande juiz. Ele consegue de fato grandes vitórias para o seu povo. Mas o povo está cansado, né? O povo está vendo que a terra que mana leite e mel, na verdade, é uma terra extremamente perigosa. E então, quando Samuel fica velho, você pode ler isso lá no início de Samuel, eles falam o seguinte: não, o senhor já está velho, seus filhos, filho de juiz nunca foi juiz, né? Era Deus que levantava, mas agora eles se antecipam. Antes que você morra, né? Nós já vimos esse filme, né? A terra vai ficar em paz um tempo, depois nós vamos esquecer de novo, o povo vai relaxar de novo, nós vamos cair em escravidão de novo, e os nossos inimigos vão voltar de novo. Antes que você morra, seus filhos não servem para dar continuidade ao governo. Então vamos adotar uma monarquia. Veja, a monarquia no povo de Israel é a origem de uma série de problemas.
A monarquia não foi ideia de Deus. Você pode ler isso expressamente no capítulo 7, 8, 9, 10 de 1 Samuel. Não foi ideia de Deus. Foi uma maneira de o povo realizar sua própria segurança. E Deus fala com Samuel: olha, Samuel, não se aborreça. Esse povo não está rejeitando a você, está rejeitando a mim. Mas dê o desejo deles. Então vocês veem lá que Saul, um pobre rei, coitadinho do Saul, né? Um pobre e fracote de um rei, né? Governa mal e mal, né? Como se diz, mal e mal, uns pedacinhos de Israel, né? É um rei fracassado, um rei que foi instituído para proteger o povo, para dar estabilidade ao povo, e termina degolado, seu cadáver amarrado lá, preso nas muralhas dos filisteus. Um fracasso total, né? Então o povo de novo arruma seu artifício para ter uma terra boa e acaba completamente fracassado, completamente desbaratado. Mas Deus levanta um outro rei chamado Davi, e este rei é ungido por Deus e trazido ao governo. Este rei erige uma capital, Jerusalém, e intenta dirigir um templo. O templo também não foi ideia de Deus, foi ideia do homem, exatamente como o reino, exatamente como a capital, exatamente como a monarquia, né? Mas com este rei Davi, isso está escrito no Salmo 89, depois vocês peguem aí as referências, Deus faz uma aliança, uma promessa, e a promessa é a seguinte: eu estou instituindo a sua casa como reinado perpétuo. Nunca faltará descendente que se assente no trono de Davi. E então Davi agradece a Deus, dizendo: somos estrangeiros diante de ti, Senhor, peregrinos como todos os nossos pais. Quem sou eu para alcançar tamanha graça diante do Senhor? Então vejam bem aqui, estou falando muito rapidamente, mas vejam isso. O povo se cansa da terra que mana leite e mel. Eles esquecem a esperança e resolvem providenciar seus próprios meios, por meio de um reino, por meio de uma capital, por meio de um templo. Agora nós podemos garantir um lugar sagrado, um local de fortaleza e um rei como as nações têm ao nosso redor. O povo em volta de Israel tinha seus lugares sagrados, seus altares, seus deuses e seus reis divinos. Eles eram todos voltados para os grandes feitos de Deus no passado. Seus locais sagrados era para lembrar do que Deus havia feito no passado. Era uma religião voltada para o passado. Deus nunca quis um rei divino. Deus nunca quis uma capital. Deus nunca quis um templo. Porque Deus não queria ter um povo voltado para os grandes atos do passado. Deus queria ser o rei daquele povo. O local sagrado daquele lugar deveria ser o tabernáculo, que por si só é um local provisório. O templo, irmãos, o templo o tabernáculo representava um local provisório de um Deus que caminha, de um Deus que chama para o futuro. Não haveria capital, haveria apenas uma confederação de tribos que tinham como compromisso central não uma cidade, mas uma lei. E Deus seria o rei desse povo. Mas eles não compreenderam isso e erigiram uma monarquia, erigiram uma capital e erigiram um templo para garantir a presença de Deus. Deus aceita essa jogada do povo, mas ele remete a Davi a uma esperança para o futuro. Percebem? Não um local sagrado para o passado, para fazer memória dos grandes feitos de Deus,
mas uma promessa de novo aqui então, em Davi, né? Uma aliança, que são os termos que nós estamos estudando, e uma promessa. Uma promessa. Eu te darei paz, eu te darei prosperidade, eu te darei descendência, e ao seu descendente será como filho para mim, e eu serei como pai para ele. Quando Davi ficou velho e escolheu Salomão para ser o rei, ele falou: eis aí meu descendente, eis aí aquele que terá paz. Ele lhe deu o nome de Shalomon, que significa paz, né? Homem da paz. E pensou: esse é o meu descendente. Porém, irmãos, nós vemos na história que Salomão fracassa completamente, né? E então você vai ver de novo a aliança, toda a esperança do povo no descendente, né, ser colocada em Salomão, e Salomão se tornar uma grande ruína, a um ponto que a partir dele o reino é dividido entre Israel norte, né, e Judá sul. A grande esperança, veja, o povo de Israel alcança durante o governo de Davi e Salomão o auge do seu poder. O império de Davi foi a maior extensão territorial que o povo de Israel alcançou. Nunca foram tão grandes, nunca foram tão poderosos. A Bíblia descreve a riqueza de Salomão, lendária riqueza de Salomão, minas do rei Salomão, né? Salomão fez com que houvesse ouro e prata no meio do povo de Israel como coisa sem valor, de tanto que tinha. É o auge da glória deste povo. Então o povo deve ter pensado: eis o descendente, eis o filho de Davi. Filho de Davi lembra alguma coisa, né? Sobra, né? Sobra, né? Salomão é filho de Davi, homem da paz, mas sobra alguma coisa, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Filho de Davi, né? Hosana o que vem em nome do Senhor, né? Salva-nos, Senhor, né? Mas voltemos a Salomão. Salomão deve ter significado para o povo: agora Israel será o reino do Senhor. Este é o descendente da mulher, né? Esse é aquele que reinará para sempre. Agora Israel foi colocado no centro do mundo, e o mundo todo conhecerá a Deus por causa de Davi. A rainha de Sabá foi apenas uma, né, dos milhares que vieram conhecer a sabedoria de Salomão. Tudo parecia crer que Salomão era de fato o grande descendente, e nele de fato todas as esperanças seriam cumpridas. Eu peguei aqui algumas referências. Você pode, como tarefa, ler o livro de Salmos, por exemplo, apenas cortando a esperança, cortando os Salmos pela esperança. Isso é um exercício fácil de fazer, né? Pega uma concordância bíblica, pesquisa esperar e esperança em Salmos e leia. A maioria deles foi escrito por Davi, né? Davi provavelmente enxergava além do que seu filho. Provavelmente olhava para o menino e falava: isso aí não... né? Muito jovem, né? Como o próprio Salomão diz, né? Senhor, eu sou novo e tal. Muito jovem, meu filho. Mas alguns salmos de Davi que dizem assim, ó: agora, Senhor, que espero eu? Minha esperança está em ti. Olha que interessante, um rei poderoso, né? Afamado por causa do seu exército, dos seus valentes, das suas proezas. Senhor, o que eu espero? Né? Eu não sei em que altura da vida Davi escreveu isso, o salmo é de Davi. O que espero eu, Senhor? Minha esperança está em ti. Eu, pobre pastor de ovelhas, colocado em aliança com o Eterno, para ser um tipo de rei eterno. Meus filhos serão a garantia do reinado de Deus. Ó Senhor, que espero eu? Minha esperança está em ti. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62. Salmo 65.
Que coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Olha que interessante, Davi entrou em aliança com Deus. Você pode ler isso em 2 Samuel capítulo 7, quando o profeta o chama e diz assim: olha, o Senhor escolheu a sua casa para reinar perpetuamente. E Davi fala: Senhor, quem sou eu? Como que eu, rei desse pedaço de deserto, posso ser o grande rei, aquele que salvará o mundo? Então, Davi, na sua humildade, na sua espiritualidade, deve ter pensado: não, só se Deus for comigo, só se Deus fizer isso, né? Ele sabia da sua precariedade, dos seus perigos e tal. Então ele cantou diversos salmos, colocando a sua esperança em Deus. Por fim, Salomão, só vou terminar aqui, por fim, Salomão, o grande rei, o homem da paz, da riqueza, da sabedoria, da administração, da organização, da sabedoria, de tudo aquilo que você sabe, da ciência, né? Porque estudou animais, plantas, deve ter feito tratados científicos a respeito de tudo. Um rei só pode se dar ao luxo de escrever sabedoria, filosofia, botânica e zoologia se tiver riqueza e paz. Salomão teve, né? Por isso o seu reino prosperou imensamente. Porém ele fracassou completamente, e o seu reino se tornou apenas duas pequenas monarquias governadas por déspotas, né, que levaram o povo à completa ruína. Nesse momento, o povo de Israel deve ter pensado: o que é feito das promessas de Deus, o que é feito da aliança com Davi, quando será que surgirá alguém que nos restaure, que nos faça voltar, olha aí a memória, sem futuro, né? Memória sem futuro. Quando nós poderemos voltar aos tempos de glória, aos tempos de paz, aos tempos de felicidade? Essa é a tentação da religião de Canaã. E o Senhor quer arrancá-los para o futuro, mas a esperança de novo fracassa, né? Nós vamos ver agora na sequência como é que Deus, qual expediente Deus vai usar para restaurar a esperança. Um elemento inovador que vai surgir agora na sequência, assim que eu beber meu gole d'água e vocês fazerem as suas perguntas. Eu fui muito rápido, né? Diga, irmão. Esse fracasso de Salomão aconteceu durante o reinado dele, na verdade, porque é um contrassenso gigantesco, eclesiástico. Você contrapõe Salomão, o reinado dele, e a frustração, a inquietude de alma dele, a completa vazio de razão que existiu. E outra coisa que vai surgindo aí, né? Eu cantei aqui as glórias de Salomão, né? Você já puxou aí um contraditório que nós temos que levar junto com Salomão. E uma outra coisa importantíssima, né? Quando Salomão morre, veja, Davi unificou o reino. Esqueci de falar esse detalhe. Davi governou durante 7 anos apenas sobre Judá. Davi teve o grande mérito de unificar o reino, né? E passar esse reino unificado, engrandecido para Salomão. Quando Salomão morre, as tribos se reúnem para renovar o pacto do reino. E vem lá o tolo do filho de Salomão, Robobão. Qual é a reclamação do povo? Qual é a reclamação do povo diante de Roboão? Seu pai fez o nosso jugo extremamente pesado. A monarquia não era ideia de Deus. O sábio Salomão, o nobre Salomão, né? o famoso Salomão,
instituiu um reinado opressor. A aliança da lei de Moisés, de cuidado, de solidariedade, de dízimo, de assistência, já havia perecido completamente. Surge a máquina, né? A máquina do império com o seu custo. Com o seu custo. Você não percebe isso enquanto o autor sagrado narra as glórias de Salomão. Mas quando Salomão morre, o povo diz: nós não aguentamos mais. Alivia nosso jugo. O dízimo havia sido substituído por impostos. A confederação de tribos havia sido substituída por príncipes, indicados pelo rei. E a máquina ficou extremamente pesada, né? A segurança do império tem um custo. E o custo foi romper a aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo. Qual aliança? A aliança da solidariedade, da confederação, do amor ao próximo, do abrigo ao estrangeiro, do socorro aos pobres, né? Da viúva, do levita, do sacerdote. Agora não. Agora você tem um templo oficial. Você tem sacerdotes que comem na mesa do rei. Não comem dízimo de pobre, comem comida do rei. Agora você tem que sustentar um exército profissional. Não há dízimos de solidariedade, há impostos. Então, se a gente fizer aqui uma amarração entre Samuel, aquele Samuelzinho velho lá, encarquilhado, né? Tu já estás velho, tu já não tens força para conduzir nosso exército. Com Salomão, nós vamos ver a desgraça. Porque quando o povo pede um rei, o que Samuel diz para eles? Deus manda Samuel dizer para eles: diga a esse povo o que custará um rei. O melhor da sua lavoura será para o rei. O melhor do seu vinho será para o rei. O melhor dos seus jovens será para o exército do rei. O melhor das suas filhas será para o harém do rei. E o povo diz: não, nós queremos um rei. Né? E aqui há uma imensa ruptura da aliança de Deus com o povo. Nós não queremos a precariedade da esperança. Quando o povo instituiu o rei, Deus diz: não é a você que ele está rejeitando, meu filho, é a mim. Mas o Deus da esperança desce e aceita. Ele aceita o palácio, aceita o templo, aceita o sacerdote nobre, ele aceita. Até que esse sistema inteiro desaba nas costas do povo. E a gente pode captar isso na palavra de Samuel, que é o homem que institui o reinado. E na fala do povo oprimido, quando o grande rei, o descendente, o filho de Davi, morre. Trouxe paz? Paz para quem? Paz nenhuma. Trouxe chicote para o lombo, imposto para, né, exércitos, escravos, e fama e glória. Mas a esperança fracassou. Então tem essa leitura aí para a gente fazer, né, juntando as pontas, para ver a história da esperança. Nós não queremos a precariedade da esperança. Nós queremos segurança. Então tá. Então vão. Eu nunca pedi templo para vocês. Mas vão. Façam um templo. Eu moro lá, não tem problema. Mas vocês vão sentir o drama. Vocês vão sentir o drama de construírem sua própria esperança, sua própria segurança, e abandonarem a precariedade de esperar aquilo que ainda não se vê. Também na escolha do rei, o templo, eles queriam se comparar aos outros povos que tinham seus líderes e seus lugares de adoração. Locais sagrados. Então, se não se apoiaram na esperança com Deus que eles não veem, trocaram
Deus que eles veriam, um lugar que eles veriam, como os outros faziam. Exatamente. Inclusive, existem provas arqueológicas, né, de que o Templo de Salomão era, de certa forma, uma réplica dos templos pagãos, com uma única diferença: não tem imagem, não tem ídolo. Né? Essa foi uma negociação entre o povo e Deus. Né? Então, no local sagrado, no Santo dos Santos, aonde os pagãos colocavam seus ídolos, não havia nada. Né? Apenas a lei guardada numa caixa, né? Onde Deus prometeu sua presença. Mas existem provas arqueológicas de que o Templo de Salomão era uma réplica do templo pagão. A propósito, quem construiu o templo? Quem construiu o templo? Quem foram os engenheiros, os arquitetos, etc, etc? Fenícios, especialistas em ídolo, em idolatria. Salomão fez um acordo com Irão, rei de Tiro, fenício, e falou: manda-me aí seus carpinteiros, seus engenheiros, seus projetistas aí e tal, porque nós aqui não sabemos fazer isso, nós sabemos fazer tenda, né? Nós não sabemos. O templo era uma réplica de um templo pagão, e assim como Deus havia aceitado um rei, vocês não querem que eu reine sobre vós? Eu vou me humilhar, né? E vou andar com o seu rei. Se ele for fiel a mim, eu ando com ele. Eu não quero templo, não quero local sagrado. Olha a religião cananeia aí. Não quero local sagrado, quero uma tenda, para vocês lembrarem que vocês estão a caminho de. Mas vocês querem um templo? Eu desço lá. Salomão oferece aquela obra suntuosa para Deus, e Deus vem e enche a casa. Eu habito aí com vocês. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta, vou fazer uma pequena incursão no Novo Testamento, né? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta em carne, João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tabernaculou entre nós. É como se Deus tivesse dito assim: chega dessa coisa de prédio, chega disso, né? Eu voltei para onde sempre estive, habitando provisoriamente com o meu povo. E ele sim iria construir um templo. Qual? Vosso corpo. Vosso corpo será templo do Espírito Santo. Aí nós começamos a chegar naquilo que é nossa esperança: o dia em que Deus habitará completamente conosco. Tá? Lá depois, aqui, né? E mais alguém ali, né? Tá, então vamos lá, o irmão lá. Quando você fala que Deus não queria o rei, né? Isso. Fala que Deus não queria a capital de Jerusalém. Sim. Mas Jerusalém não é uma figura dessa esperança que inclusive está no Apocalipse, a nova Jerusalém que vai descer. É mais uma descida de Deus. Deus aceitou o reino, aceitou a cidade e aceitou o templo. Aceitou. Como figuras daquilo que era o eterno. Lembra que Abraão peregrina em direção a uma cidade que ele não vê? Ele peregrina em direção a uma cidade. O Novo Testamento vai dizer que essa cidade é celestial. Hebreus 11, né? Caminha em direção a uma cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. Mas Davi pensou: meu antecessor, o pobre coitado do Saul, era um rei miserável, sem capital, sem palácio, um rei miserável. Saul foi ungido rei como Davi. Seu primeiro ato foi pegar uma junta de bois e arar a terra do seu pai. Um pobre coitado. Davi pensou: não, olha em volta, olha as capitais dos reinos. Se eu não edificar uma grande fortaleza, vocês devem ler isso lá em 2 Samuel, que Jerusalém era chamada Jebus dos Jebuseus, era uma cidade inconquistável. E Davi desafiou seu povo dizendo: quem conquistar Jerusalém será parente do rei, etc. Aquela coisa lá, né? Será não sei o quê, não me lembro agora. Tá lá.
é genro do rei, alguma coisa assim. Era uma fortaleza inexpugnável. Era uma das cidades que Josué, Juízes, não havia conseguido conquistar. Então Davi pensou, como viviam os reinos ao redor? Capital. O que Davi fez de Jerusalém? Um local sagrado. Deus não pediu locais sagrados. Nenhum. Em lugar nenhum Deus pediu local sagrado. O único lugar em que Ele colocou sua presença foi numa tenda esfarrapada que ficava em Silo. Porque essa tenda, meus irmãos, já tinha seus séculos de história. Devia estar como aquele circo de pobre, sabe circo de pobre? Aqueles carros, tudo, aquelas carretas, tudo estourada, aquelas lonas furadas, remendadas. Ali o Senhor habitava. Davi fez um palácio para si e falou, puxa vida, como é que eu vou morar em palácios e meu Deus em tendas? Então, o templo é consequência do reino. Uma vez que você tem reino, tem que ter capital. Uma vez que tem capital, tem que ter palácio. Uma vez que tem palácio, como é que Deus vai morar numa tenda? Então ele tenta construir um templo para Deus. Deus diz para ele, tu não, meu filho, tu não. Tu está com as mãos cheias de sangue. Tu não. Teu filho, o príncipe da paz, o Shalom, né? O Shalom, ele me construirá. Eu vou aceitá-lo. Eu vou aceitá-lo. Mas ele é apenas uma sombra do descendente que virá. O filho de Davi não era Salomão. O filho de Davi é o Cristo. Ele é o príncipe da paz. Ele sim estabelecerá o reino de Davi, seu pai. Promessa do anjo a Maria. Ele, é isso mesmo, alguém confira lá para mim, Lucas 2, lá e tal, acho que é lá. Lucas ali, quando o anjo anuncia o reino a Maria. Quem mais? Helder? Diga. Dentro do que a irmã colocou, né, principalmente e o povo de Israel observou os outros povos. Sim. Por que estão fazendo da mesma maneira, né? Exatamente abandonando a esperança do propósito de Deus, que era Ele mesmo. Viver dele mesmo, não? Exatamente, Sabe aquelas coisas. Agora trazendo para o nosso tempo, nós como crentes, nós saímos dessa perspectiva de mundo, igual aos outros, para tentar viver uma vida cuja esperança não está nele. É voltar atrás. Não está nele quem se diz? Não está nele? Não. Ah, sim? Nossa esperança, apesar de eu ter minhas condições, trabalho, ter aquilo na minha casa, minha fortaleza, meu grande templo, a minha confiança não pode estar nisso. Sim, e essa é a proposta do Evangelho para a gente. Exato. E abandonar essa esperança que uma vez foi pega a exemplo dos outros povos, para voltar para a esperança proposta. Perfeito. A esperança te corta da segurança. Ela te arranca do status e te põe em movimento. Tá? Agora veja, o povo no deserto claramente está em movimento. Não dá para fazer um país no deserto? Dá para voltar para o Egito. Né? Eles quiseram voltar para o Egito. Olha a situação. Para trás o Egito. Para frente os exércitos poderosos. Eles têm que andar. Têm que andar. Mas quando chegam na terra, andar para onde? Né? Os povos ao redor. Os exércitos. Os carros de ferro. Os cavalos. O comércio. O ouro. O templo. Os deuses. Então eles vivem todo esse período aqui, né, tirando esse período áureo aqui, né, eles vivem todo esse período até aqui no exílio, capengando, como disse Elias, né, até quando cocheareis entre Yahvé e Baal? Até quando? Baal tem seus locais sagrados. Baal tem seu templo, tem seus sacrifícios, tem seus sacerdotes, tem seus reis divinos, Jezabel, sacerdotisa de Baal. Até quando cocheareis entre dois senhores? Se Yahvé é Deus, serviam. Se Baal é Deus, então esqueçam e se estabeleçam nessa terra. Então é exatamente isso que você colocou. Como é que você vive num lugar com suas casas, com sua agricultura, que significa estabilidade, não é mais coletor peregrino, não é coletor de maná,
é agricultor, é pastor de ovelhas. Como é que você vive isso sem se agarrar a esse mundo e se manter em esperança? Então, de novo, o povo de Israel é uma figura para nós. Nós estamos aqui, amanhã temos nosso trabalho, nossas coisas e tal, faculdade, etc, etc, etc. Tudo fixado, porém em movimento. Em movimento. O uso das... Exatamente. Paulo tem uma palavra linda para descrever isso. Está em 1 Coríntios 7, quando ele fala assim: que direi então, irmãos? Aquele que compra como se não comprasse, o que vende como se não vendesse, o que é casado como se não fosse casado. Ou seja, o cristão vive com a malinha nas costas, pronto para ir embora. Não é para ninguém parar de construir a casa, não é para ninguém parar a reforma que está fazendo, não é para parar de estudar, não é para desistir de casar, não é para fazer nada. Não é para parar nada, aliás, não é para parar nada. Porém, fazer todas estas coisas como se estivesse livre delas. Isto é obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode tocar nossa relação com pessoas, com coisas, com bens, com planos. Isso é obra do Espírito. O Espírito que chamou Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, em direção a uma cidade que eu mostrarei, a uma terra que eu mostrarei, é o mesmo Espírito que diz para nós: estejam prontos para sair. Agora, irmãos, isso não é obra de homem. Porque ou eu me fixo nos meus planos, ou eu me alieno e quero ir para o céu. Viver neste mundo, amanhã acordar no horário certo, fazer alongamento, caminhada, ir para a academia, quem vai, né? Trabalhar, fazer horário de almoço, né? Aquela segunda-feira que não termina nunca, depois sai, vai para a faculdade, depois tem que fazer tarefa, não sei o que, tem que ir no dentista, né, irmã? Tem que ir no dentista, tem que lavar o carro, tem que abastecer, tem que limpar a casa, tem que cuidar do filho, sem fazer disso o seu templo, fazendo da vida seu tabernáculo. O Senhor, há um Deus que me chama, que me impele em direção à promessa, que me empurra. Por isso não posso fazer deste mundo, nem da minha própria vida, a minha segurança. É a crise do povo aqui. Senhor, vamos viver como os outros. Vamos viver como os outros. Esse mundo é difícil, vamos viver como os outros. Vamos ter o que os outros têm. Eles têm segurança. Eles têm seus meios, eles se divertem nesse mundo. Né? Temos que viver esta crise, né? De estar no mundo por ordem de Cristo e ao mesmo tempo chamado para fora do mundo pela voz de Cristo. Isso dói, isso machuca, mas é glorioso. Né? Peraí, perdi alguma mão aqui no meio que eu falo bastante, ali, do Ismael, depois vamos ver outro. Interessante, porque pegamos um pouquinho lá na entrada de Jesus nesse mundo, ele disse: vós sois do reino. Então, o cristão tem que saber que ele é rei e sacerdote. Ele se entrega totalmente para o reino. Sim. Ele se entrega totalmente para o sacerdócio sacrificial. Ele é o sacerdote que faz a intercessão sacrificial, ora por si, e ele tem a autoridade do reino de executar aquilo que Deus lhe deu. Então, esse realmente é o pensamento do reino. Sim, é um chamado, né? Deixa eu só repetir aqui para todo mundo ouvir. Ele está lembrando daquela expressão reino e sacerdotes. Ou outra versão, reino de sacerdotes. Que está, meus irmãos, lá no Êxodo. Lá no Êxodo, quando Deus fala para o povo de Israel: vocês serão para mim reino de sacerdotes. Mas o povo não quis. Tá? O povo não quis. Deus tinha um plano, uma promessa. O povo não quis. Essa promessa é restaurada ao povo de Deus. Nós somos o reino
porém o reino ainda não chegou. Né? Nós somos antecipação do reino, nós somos sinal do reino, e somos sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que se interpõem entre o reino que ainda não chegou e o império que está aí. Só nós podemos cumprir este papel. Só nós. Somente nós. Somente a nós foi dado este chamado. Mais alguém aqui ia falar que eu cortei? Não. Então, Del. O grande risco dessa caminhada, então, seria a gente viver castrado. Não extrair nem o melhor do mundo e nem o melhor do reino. Fica sempre nessa dualidade. É o que Paulo fala, né? O que me lembra aquilo que Paulo fala: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Somos os mais miseráveis do mundo. De fato é. Sair do mundo e não ir para o reino é como rodear no deserto, né? Pobres miseráveis. Uma coisa é ser peregrino. Peregrino é aquele que está atravessando um campo. Per agros, né? Está atravessando um campo, está indo, né? O errante é aquele que está apenas andando, né? Um crente que não está iluminado pela esperança não é um peregrino, é um errante. Não é do mundo, porque já não suporta mais o mundo, mas não crê na esperança, é um errante. Ambos podem estar andando juntos na estrada. Um sabe para onde vai, o outro está só indo daqui e ali. Depois ele volta para cá, vai para lá e tal. Peregrino é uma figura da igreja. Tem um texto que fala sobre herança. O povo de Israel, e tal, não me lembro se... não estou lembrando agora. O povo de Israel